Há um tempo eu me dediquei a ler várias biografias assim sobre heróis da fé e tenho me dedicado à leitura da palavra também. Você sabe que em Hebreus, lá no capítulo 11, tem uma lista dos heróis da fé. Existe muita semelhança entre a vida dos heróis da fé e a nossa vida, assim. São vidas bem parecidas, na verdade. Eles eram pessoas fracas, pessoas que falhavam. Todos eles se sentiram inapropriados, incapazes de realizar a obra para a qual eles foram chamados. Então a gente é muito parecido com todos eles, assim. Os que estavam dentro da curva ali, né, como a gente geralmente está, como eu estou, eram pessoas comuns. E se você olhar até para os exemplos mais incomuns, então, por exemplo, alguém fora da curva, na minha opinião, seria Elias, o profeta Elias. A Bíblia vai fazer o favor para a gente de dizer, no livro de Tiago, capítulo 5, verso 17, que Elias era um ser humano, uma pessoa, como eu e você. Ele orou 2 vezes, orou para que não chovesse, não choveu por 3 anos e meio, ele orou mais uma vez. Os céus deram chuva, as árvores seus frutos, as pessoas voltaram a comer. De um modo inesperado, Elias orou fervorosamente, como diz o texto bíblico, para que ele mesmo enfrentasse a fome, mas para que a vontade de Deus fosse feita. Até esse homem tão diferente assim, né? Era semelhante a nós, era um homem como nós, era um ser humano. Hoje eu vou falar sobre uma vida de oração, uma vida que eu busco. Eu vou trazer exemplos da minha própria vida, mas eu tenho todo o temor para que esses exemplos sirvam somente para a glória de Deus. Quando a gente entende que ficou 3 anos e meio sem chover, porque Elias orou, não é o nome de Elias que deve ser engrandecido, mas o Deus de Elias deve ser engrandecido. Se você passar a me admirar por algum dos exemplos que eu mencionar aqui, você troca 3 minutos de conversa com a minha esposa no final do culto. E aí, todo o glamour vai por água abaixo. E você vai ver, não como a Bíblia diz que Elias era uma pessoa igual a você, mas como minha esposa vai dizer que o Clóvis é uma pessoa igual a você. Então não tem diferença entre nós. Mas eu me lembro que, empolgado por essas biografias, eu li sobre a história de um homem que trabalhava numa mina de carvão, início do século XX, e aí ele conseguiu comprar um relógio, e ele gostava muito daquele relógio, ele era um cristão, orava e tal, até que um dia Deus o desafiou a trocar aquele relógio por algo que fizesse bem para outra pessoa, e ele se sentiu assim, poxa, entristecido, ele gostava daquele relógio. Eu sei que hoje é diferente, né? A gente tem vários relógios aí, provavelmente, mas era outro tempo, né? Uma outra situação. Mas mesmo assim ele abriu mão daquilo. Olhando para essa história desse homem, eu resolvi fazer algo semelhante. Deus colocou no meu coração, eu tinha uma coleção de um objeto que é inútil como todos os outros objetos de coleção. Só é bacana para quem coleciona, tranquilo, mas para todos os outros não serve de nada. O pessoal estava colecionando aí, você fez esse álbum, Davi, da Copa, né? Pô, aí tinha a figurinha dourada, Davi fez também, álbum da Copa? Figurinha dourada. Pô, a figurinha maravilhosa. Qual é a diferença da dourada para prateada, ou para que não seja, né? Mas na cabeça de quem coleciona, aquilo tem valor. Eu tinha um objeto de valor. E aí eu vi quanto tempo que eu perdi, né, tentando colecionar aquele negócio, e aí eu resolvi fazer um propósito, colocar diante de Deus. Essa história eu já contei e estou repetindo. E aí eu coloquei diante de Deus assim, Senhor, gastei meu tempo, minha vida, achei que isso tivesse valor, inutilidade, estou arrependido, Senhor, quero ofertar para a sua obra. E aí eu resolvi fazer orações específicas como essa galera fazia. Então eu disse assim, Senhor, quero ofertar para você, e eu tenho um valor na minha cabeça, que é o valor tal, gostaria de ofertar esse valor para a sua obra. E aí, isso era uma noite, no dia seguinte, um amigo meu, que era colecionador da mesma inutilidade que eu, entrou em contato comigo com todo o dedo, né, com todo cuidado, porque era uma ofensa fazer uma oferta para a coleção do outro, né? E aí ele falou assim para mim, poxa, Clóvis, então, eu estava aqui pensando,
será que você tem interesse em vender a sua coleção para mim? Eu falei, tenho e já tenho até o valor para te vender. E eu estabeleci um valor lá, tal. Cara, ele aceitou na hora. E ele comprou o tal objeto. E uma das transformações daquele objeto em algo de Deus é que a gente estava fazendo aquela campanha do metro quadrado aqui na igreja, né, para comprar o terreno. E justamente aquele objeto foi responsável por comprar esse metro quadrado aqui que eu estou pregando aqui hoje. O que você comprou, não sei qual foi, mas esse aqui... esse aqui foi o que eu comprei com aquele objeto. Sabe, aquela resposta de oração assim, imediata, mas tem orações que são mais demoradas, né, para serem respondidas. Aí eu ainda nessa onda, meu coração, né, muito volúvel ainda, coloquei meu coração em outra coisa, empenhei dinheiro naquilo, era um instrumento musical, depois de alguns anos. E aí comprei um instrumento caro, o instrumento era muito bom, mas eu não... Aquele instrumento era um desperdício, assim, cara, dinheiro jogado fora. E eu pensei assim, poxa, Deus, coloquei meu coração nisso, mais uma vez, me perdoa, gostaria de ofertar para a sua obra. Aí pensei num valor de novo, orei e coloquei diante de Deus. E aí, irmãos, no dia seguinte, não aconteceu nada. Ninguém me ligou, olhei o telefone estranho. Deus não fez ninguém me mandar mensagem, me ligar, ninguém está interessado nesse negócio que eu fiz com Deus. E aí eu comecei a pensar, e o tempo foi passando, e eu vi que seria diferente do que aquela primeira oração. Achei que fosse uma fórmula mágica. Eu dizia, Deus, faz aí, Deus fazia. E eu resolvi anunciar. Aí anunciei, algumas pessoas se interessaram, mas era um negócio assim, que as pessoas não queriam, né, pagar aquele valor, né? E aí fui colocando diante de Deus, poxa, Senhor, é uma oferta que eu tenho para você, qual é o seu propósito nisso? E aí, cara, de modo bem estranho, Deus me mostrou uma pessoa para quem eu devia dar aquele instrumento, de modo que aquele instrumento fosse usado para a obra de Deus e para glorificar a pessoa de Deus. E eu tinha que conversar com essa pessoa sobre o propósito que eu tinha feito. Então, assim, traduzindo tudo, era assim, eu ia dar um instrumento para alguém, que provavelmente estava orando já por esse instrumento, um crente, e eu ia dizer para ele assim, ó, o instrumento é seu, só que eu fiz um acordo com Deus, que é, eu queria fazer uma oferta para uma obra missionária que planta igrejas perseguidas no mundo, chamada Missão Portas Abertas. Então, ó, o instrumento é seu e você agora faz a oferta. Aí é você com Deus. O irmão crente, né, entendeu a história muito louca, né? É estranho você chegar para uma pessoa, ó, Deus mandou te dar esse instrumento aqui, agora você faz uma oferta assim, e ele, pô, beleza, mas ele aceitou e a oferta foi feita. Sabe o que foi maneiro? Há algum tempo atrás, a gente fez um culto aqui, falando sobre a igreja perseguida, e o pastor Daniel pregou nesse culto, e aquele instrumento estava sendo tocado aqui na igreja, é um instrumento que você não vê muito aqui não está aqui agora, mas naquele dia ele estava sendo tocado, né? E aí Deus, poxa, quando eu cheguei aqui, né, na tenda e vi aquele instrumento, cara, Deus falou assim para mim, e aí, Clóvis, lembra aquele trato que a gente tinha feito? Poxa, tudo se cumpriu, cara. Aquilo foi ofertado para a minha obra. Hoje, no dia da igreja perseguida, vocês dois, né, você e esse irmão, foram levados a ofertar para a igreja perseguida. E agora esse instrumento está sendo usado aqui. Jesus, em Lucas 11, ele vai falar sobre uma vida de oração. Ele traz 3 textos para ensinar a gente sobre essa vida de oração. O primeiro texto, se você reparar, é a oração do Pai Nosso, logo no início do capítulo 11. Depois, Jesus vai contar uma história, que é a parábola do amigo importuno. Essa parábola você conhece, provavelmente. Alguém chega à casa de uma pessoa, é uma pessoa que deveria ser bem recebida, mas o hóspede, o dono da casa, o hospedeiro, né? O dono da casa, ele não tinha nada para ofertar. E ele vai à casa do vizinho, bate lá a porta do vizinho, olha,
Me arruma 3 pães aí, me arruma um saco de biscoito, me arruma um pozinho de café, açúcar. Tenho que oferecer aqui para o amigo que chegou. A Bíblia vai dizer, e Jesus vai dizer, que ainda que ele não responda porque ele quer, ele responde porque ele está sendo importunado. Jesus está querendo ensinar a gente que a gente precisa de uma vida de oração. E diferentemente do vizinho, que pode estar de má vontade, ser um cara imprestável, Deus não é. Deus quer conversar com a gente, quer que a gente se achegue a Ele, quer que a gente abra o nosso coração para Ele. E Ele está totalmente disposto a nos abençoar com muito mais do que aquilo que a gente pede. Finalmente chega esse texto, que é o texto de Lucas 11, verso 9, em que Jesus diz assim para os seus discípulos: por isso, lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem, encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém. A primeira lição desse texto é que a oração persistente e específica é ensinada por Jesus. Jesus ensina os seus discípulos a orarem de modo persistente e com pedidos específicos. Deus não se incomoda como eu me incomodo com os meus filhos, que às vezes ficam pedindo alguma coisa o tempo todo. Meus filhos às vezes são assim, eles começam a pedir uma coisa, e eles não desistem nunca daquele pedido, e eles pedem. E no início eu penso assim, não vou atender e não vou ficar irritado. E depois eu penso assim, não vou atender porque eu estou extremamente irritado. Até que eu penso assim, vou atender. Não aguento mais. Eu vou atender. Deus não é assim. Ele não fica chateado com a gente pedir a mesma coisa. A Bíblia só diz que a gente deve parar de orar e interceder por determinado motivo se a gente tiver um motivo errado no nosso coração. Isso é o texto de Tiago. Jesus diz para a gente não fazer vãs repetições, então não é ficar assim, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, o tempo inteiro. Se houver uma mudança de coração nesse sentido, e provavelmente vai ser porque a gente pediu pelos motivos errados, então às vezes a gente pede algo para Deus e depois a gente pensa assim, poxa, isso não é tão legal. Ou se houver uma ordem expressa de Deus, e essa é a exceção da exceção. Por exemplo, aconteceu com Paulo, no espinho da carne, ele diz assim, poxa, eu pedi a Deus para que me curasse, num determinado momento o Senhor disse para mim, olha, a minha graça te basta, para de orar. Foi assim com Jeremias também, Jeremias intercedia pelo povo, e Deus diz, Jeremias, para de orar. Essa é a exceção da exceção. Se não for pelo motivo errado, se não é Deus mandando, seu coração não mudou, você tem que continuar orando. Ah, eu intercedo há anos pela mesma pessoa. Beleza, é uma oportunidade que Deus está te dando de continuar orando. Se Ele não mandou parar de orar, você deve continuar. O nosso Deus se agrada e se alegra com isso. Jesus está ensinando exatamente isso. Quando Jesus diz assim, peçam e será dado, Ele poderia ter parado por aqui. Pede, vai ser dado, acabou. Mas não, Ele diz, busquem, encontrarão, e Ele diz, batam, e a porta vai ser aberta. Aqui é uma gradação, uma escada que você vai subindo na oração. Primeiro você pede, depois você busca, depois você bate a porta de Deus. A oração é uma dádiva em que você pode bater na portinha lá de Deus e Ele vai te atender. No original, o sentido desse verbo é assim, continuem pedindo, continuem buscando, continuem batendo, e a resposta vai acontecer. O nosso Deus, que permanece sempre o mesmo, quer que a gente permaneça em oração.
Ao mesmo tempo, a nossa oração tem que ser específica. Você vai reparar que os heróis da fé oraram de modo específico. Josué orou para que o sol parasse e a lua parasse. Ah, Clóvis, o sol já está parado, você que pensa. Se você, poxa, um cara pós-graduado em astronomia como eu não sou, você vai saber que o sol está em movimento dentro da galáxia. E a nossa galáxia também está em movimento. Se o sol parou, é porque o universo parou. Tudo parou com a oração de Josué. Essa oração de Josué é uma oração muito mais poderosa do que você pode imaginar, do que fazer o sol parar. Simplesmente o universo para pela oração. Elias ora para que não chova de modo específico. Jesus diz para a gente orar de modo específico quando ele diz assim: quem se pedir um peixe, quem se pedir um ovo. Ser específico diante de Deus é algo legal, é uma conversa que você vai ter com Ele. Os heróis da fé oravam de modo específico. George Miller teve 3.000 orações respondidas. Um herói da fé. 3.000 orações respondidas. 3.000 orações específicas respondidas. Não é assim, Senhor, abençoe esse dia, que seja legal, valeu, amém. Ele deve responder essa também. Mas era algo específico, tipo 10 horas da manhã, meio-dia tinha que dar comida para as crianças do orfanato, não tinha comida. Senhor, 10 horas da manhã, meio-dia tem que ter comida, e agora? Senhor, manda comida. Diz a história de George Miller que, sei lá, uma vez a comida atrasou. Mas Deus não se atrasa, né? Alguma coisa ele queria naquele atraso ali de alguns minutos. Parece que atrasou 30 minutos a comida chegar. Uma vez, depois de tantas centenas de orações de George Miller, uma vez a comida atrasa. Jesus não chegou atrasado para a família de Lázaro. Tudo bem, irmãos? Deus nunca chega atrasado. 2 orações no livro de orações. Você tem um livrinho assim de oração, do Gol, igual o meu assim? Maneiro, se não tem, tem que ter. Beleza, você bota sua oração de um lado, respostinha de outro. Espero que você não entenda nada do que está escrito aqui. Que é a minha intimidade que está aqui, meu coração. Cara, livro de orações de George Miller. 2 orações sem resposta. No dia que George Miller morre, 2 pessoas por quem ele orava para que se convertessem. Uma se converte com a notícia da morte de George Miller, outra se converte no funeral de George Miller. Esse é o nosso Deus que guarda as nossas orações. Você consegue entender, cara, que vai ter oração sua respondida depois da sua passagem por esse mundo aqui? Você vai orar e Deus que é fiel, Ele vai responder sua oração depois que você passar, depois que sua vida passar. Eu me lembro de uma vez, a nossa célula, né, aqui na igreja, orando por uma moça para que ela tivesse um filhinho. E sei lá por qual motivo, eu acredito que eu tinha no meu coração que era que eu orava para que ela tivesse um filho, mas eu entendia que ia ser um menino, não sei porquê. Nada contra as meninas, beleza? Até porque as meninas são mais legais que os meninos, mas sei lá, na minha cabeça estava lá que seria um menino. A gente orou, esses dias a gente foi a uma festa, meus filhos estavam brincando com esse menino, por quem eu orei antes de nascer, antes de ser concebido, né? Antes do milagre acontecer, sabe? Cara, olha que coisa linda. Deus permite que a gente se aproxime dele e se aproxime de modo específico. Eu lembro da história de um pastor coreano, ele falou que pregou num lugar, aí uma moça chegou para ele no final do culto e falou assim: poxa, pastor, ora por mim, queria ter alguém com quem eu me casasse, um noivo e tal. Aí ele falou: não, tudo bem, eu posso orar, mas você tem que ser mais, assim, específica. Isso aí está muito... Aí ela: como assim, pastor? Não, descreve aí mais ou menos como é que você quer que seja essa pessoa. Ah, um cara temente a Deus, um cara fiel, um cara assim, assado, trabalhador, tal. Aí ele: ah, beleza, agora já está mais fácil de orar. Falou que orou. E aí falou que meses depois ele recebeu a correspondência daquela moça, dizendo assim: pastor, você não sabe o que aconteceu.
eu recebi a bênção do noivo, igualzinho o Senhor orou naquele dia. E ele é lindo demais, muito lindo mesmo, tal. Ele não viu a foto do cara para ver se era bonito de verdade. Mas no coração, né? O que vale é o coração. Foi a resposta de Deus precisa. O que está faltando para você interceder de modo específico na sua vida? Mantenha a sua posição, continue a interceder por aqueles que você quer que o Espírito Santo se derrame, permaneça na sua posição. Segunda lição desse texto: o caminho contrário à apostasia é a perseverança na oração. O caminho contrário à apostasia é a perseverança na oração. Essa é a parte difícil e maravilhosa do texto. Então, olha só, na parábola do juiz iníquo, Jesus conta uma história que é assim, tinha um juiz numa certa cidade, e ele não temia Deus, e ele não gostava das pessoas. Então, era um cara sem princípio, quebrou os 2 maiores mandamentos, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Ele não seguia nada, ele seguia seu próprio umbigo, seu próprio ventre, ele era o Deus de si mesmo. E uma viúva, que era a figura mais necessitada daquele tempo, por quê? Porque geralmente, quando os maridos morriam, eles morriam na guerra, e aí, geralmente quando morriam, os filhos morriam junto. A viúva pede para esse juiz que ele lhe faça justiça, e o juiz não quer saber do pedido da viúva, mas ela insiste tanto, ela persiste tanto pedindo, que depois de um certo tempo ele pensa assim, poxa, eu não temo a Deus, nem gosto de ninguém, mas de tanto essa mulher ficar no meu ouvido me pedindo, eu vou lhe fazer justiça. Jesus está falando sobre a gente perseverar em oração. Até aqui eu acho que você já entendeu. Jesus está falando também que Deus não é esse juiz injusto, pelo contrário, Ele é muito bom, Ele é nosso amigo, é nosso Pai. Mas o que é estranho é que Jesus diz no final dessa parábola assim, Lucas 18:8, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Cara, o que tem a ver uma coisa com a outra? Jesus está falando sobre orar, e depois Jesus pergunta assim, quando o Filho do Homem voltar, vai ter fé na terra? O que tem a ver uma coisa com a outra, meus irmãos, é que se a gente não mantém a nossa posição em oração, a nossa fé se desfaz. Quem não ora, perde a fé. Clóvis, você está dizendo que a gente é salvo pela oração? Claro que não, a gente é salvo pela fé. Mas a gente precisa orar para que a nossa fé permaneça, como a gente permanece em oração na presença de Deus. Se você não ora, você está caminhando para a apostasia, infelizmente, você está se distanciando de Deus. O final de uma vida sem oração é uma vida sem fé. É isso que Jesus está tentando dizer para a gente. Esse texto é maravilhoso porque ele repete uma parte do Sermão da Montanha, que é Mateus 7, de 7 a 11. Só que no Sermão da Montanha que tem a resposta para todas as perguntas da sua vida. Você tem uma pergunta difícil? Vá ao Sermão da Montanha. Essa pergunta vai ser respondida. No Sermão da Montanha, Jesus elenca 3 atos de fé que resultam em algo que pode servir para a glória de Deus. Então ele fala sobre oferta, ele fala sobre jejum e ele fala sobre oração. Quando ele fala sobre oferta, ele diz assim, olha, aquilo que sua mão direita faz, a sua esquerda não deve saber, porque se alguém souber, vai te aplaudir e te abraçar. E aí sua recompensa vai estar nisso. Se você não receber essa recompensa, você vai receber a recompensa de Deus. Quando ele fala sobre o jejum, mesma coisa. Está jejuando? O que você faz? Levanta, lava seu rostinho, escova seu dentinho. Não diz escovar o dente, mas não, minha esposa é dentista, eu coloquei essa. Escova seu dentinho, tira a remelinha aí do olho, para ninguém saber que você está jejuando. Porque quando as pessoas sabem, elas querem te abraçar. E essa vai ser a sua recompensa. Ao contrário, você vai ter uma outra recompensa da parte de Deus. E por fim, ele fala da oração da mesma forma. Você deve orar num lugar secreto para que ninguém veja. Assim por diante. O que Jesus está querendo dizer com o Sermão da Montanha, com esse texto aqui, irmãos, é algo maravilhoso. Quando a gente se coloca em oração,
a gente recebe como resposta à nossa oração o próprio Deus da oração. Ele é a resposta da sua oração, Ele é o presente respondido e recebido. Para pensar, se eu me colocasse em oração e não recebesse nada, isso seria totalmente insignificante, porque em todas as vezes que eu me coloquei em oração, eu recebi a própria presença de Deus, o próprio Deus. Veja o final dessa oração de Jesus, quando você pede um peixe e uma cobra, Deus atende, mas no final das contas, o que Ele vai te dar é o derramar do Espírito Santo. Essa é a verdadeira resposta de oração. Uma vida de oração não vai te levar a receber uma opção de coisa. Uma vida de oração vai te levar a receber o próprio Deus. É o aplauso do próprio Deus. É o abraço do próprio Deus. É o amor do próprio Deus. É a presença do próprio Deus. E não há tesouro maior do que esse. Por esse tesouro, a gente vende toda a nossa riqueza. Essa é a pérola de grande valor. A gente vende todas as outras para ficar com essa. Como que a gente coloca isso em prática, então? Primeira aplicação: ore constante e especificamente, ainda que a resposta pareça demorada. Tem gente que desiste logo nos primeiros passos. Por quê? Porque tem uma fé fraca. Eu lembro da história de um cara desses bem famosos, né? Infelizmente, vários desses aí de Hollywood e tal são filhos de crentes, né? E ele dizia que no contexto dele, ele subia para o telhado da casa dele, quando ele era criança, ele olhava para o céu, sabe essas casas que dá para subir no telhado? Casa de filme americano, beleza? Não é a nossa casa. Aí, você subia lá no telhado e ficava olhando para o céu. Aí ele, nessa de ficar olhando para o céu, ele pedia a Deus para que Deus desse para ele um cavalo. Ele orava, criança. E aí ele explica assim: hoje eu sou ateu. Por quê? Porque Deus não me deu o cavalo que eu pedi. Cara, olha que estupidez, né? Olha que tolice. Tem gente que ora com a barriga vazia, pedindo por comida. Esse cara pediu um cavalo, e Deus não deu o cavalo, e ele se entristeceu. Porque ele não entendeu que quando ele orava, em vez dele querer o cavalo, ele devia querer o próprio Deus, que é dono de todos os cavalos da face da terra. Hoje esse cara tem dinheiro para comprar 30 mil cavalos. Essa foi a resposta de Deus para a vida dele: você tem 30 mil cavalos, mas você não tem a minha presença. Você gostou mais do cavalo do que de mim. Quando a gente orar, irmãos, o propósito da nossa oração não pode ser mais importante do que a presença do nosso Deus. Ele é o grande tesouro no final das contas. Então, quero que meu pai se converta? Quero. Quero que meu filho se converta? Quero que meu marido se converta? Quero que meu padrasto se converta? Quero. Mas o meu maior tesouro está no Senhor. Se eu pudesse trocar todas as coisas por um pedido, eu faria como Davi fez no Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço somente, Senhor: eu esteja na Tua presença todos os dias da minha vida. Quando você orar pelo seu amigo de oração, ora de modo específico. Então, tipo assim, dá o nome dele para Deus, dá o telefone dele também, beleza? Aí diz assim: Senhor, terça-feira, vou mandar uma mensagem para ele, 19 horas. Terça-feira, me ajuda a fazer esse texto aí, Deus, também, que eu escrevo meio esquisito. Me ajuda aí. Senhor, que ele responda essa mensagem minha de terça-feira, 19 horas, assim, de modo aberto, entendeu? Que ele abra o coração de algum modo, que eu consiga achar uma brecha para eu poder mostrar interesse por ele, amor por ele, carinho por ele, para que ele venha ver em mim algum tipo de exemplo, Senhor, que seja assim. E se ele fizer isso quarta-feira, eu vou falar de novo com ele. Pode ser assim, Senhor? Por favor. E a gente vai orando de modo específico. Quando você orar para o retiro, vai rolar o retiro agora, não vai? Você tem que orar pelo retiro. Você tem que orar por esse retiro. Quando você orar pelo retiro, ora especificamente assim, não é assim: abençoa o retiro, maneiro.
Não, Senhor, abençoa cada célula do retiro, cada pessoa que vai pregar no retiro. Começa a dar o nome das pessoas para Deus. Começa por um nome específico, um cara que vai estar lá no retiro chamado Clóvis. Senhor, cuida da pregação daquele cara, Senhor. Cuida da língua dele, segura, Senhor, segura o coração. Por favor, Senhor, unção dobrada, anjos dobrados lá, Senhor, por favor. Tem o Marcão também, ajuda o Marcão também, Senhor. Veio da mesma terra, tem aquele mesmo jeito assim, Senhor. Cuida dele, Senhor, por favor, dá a sabedoria do Henrique para todo mundo, Senhor. Tem que ser assim, irmãos. Você já orou pela comida do retiro? Na moral, você vai para o retiro, você vai passar 4 dias lá. Você sabe o que você vai comer? Nem eu. Você já orou pela comida do retiro? Pô, se vier aquela dobradinha de novo, irmão. Você lembra do ano que teve a dobradinha? Que a galera, cara, faltou oração ali. Não faltou? Com certeza. Faltou fé, faltou tudo. A gente tem que orar pela comida do retiro, por cada parte, por cada célula, cada encontro, cada músico do louvor. Tem uma galerinha do UP, os adolescentes aí estão treinando para tocar no retiro. Estão há meses treinando, o coração deles está assim explodindo, acelerado, eles estão tremendo, estão passando mal. Você tem que orar por eles, irmão, para que seja bênção para eles e para a gente. Por fim, persevere em oração, pois disso depende a sua perseverança na fé, até que o Espírito Santo se derrame. A persistência na oração muda não o coração de Deus, mas o nosso, até que a gente esteja preparado para receber. Eu costumo pensar assim, se Deus está demorando, Ele está preparando o meu coração. Na hora que meu coração estiver prontinho, certamente Ele vai me dar. Você entende, né, que Deus te ama mais do que você mesmo? E ama mais seus filhos do que você ama seus filhos? Você consegue descansar também nessa notícia? Que o resultado da nossa oração seja sempre a presença de Deus e o derramar do Espírito Santo nesse caminho. Em 2017 eu preguei para a igreja toda pela primeira vez num retiro. E cara, eu estava muito nervoso mesmo, assim, mas muito, muito. E em vários momentos eu pensei que eu ia passar mal, assim, de tipo desmaiar, essas coisas. Só que aconteceu algo totalmente diferente, que foi o seguinte: no dia em que eu ia pregar, sem brincadeira, irmãos, dezenas, se não centenas de pessoas falaram para mim que estavam orando por mim. Todo mundo passava por mim e falava assim, não sei se a minha cara era tipo assim, de morte, né? A pessoa falava, estou orando por você. Se acalma, estou orando. E eu fui à reunião de oração cedinho e a galera estava orando por mim. Fiz a pregação lá, não sei exatamente como foi, mas eu sei que a resposta da pregação foi algo extraordinário. No dia seguinte, algumas crianças disseram que tinham entendido o que foi pregado durante uma pregação assim, densa, profunda e longa. Crianças me procuraram dizendo assim, poxa, eu entendi o que você falou. Cara, Deus tocou no meu coração. Crianças. O Espírito Santo se derramou de algum jeito, respondendo às orações da igreja. Igreja Oceânica. Peça, será dado. Busque e você encontrará. Bata, você está diante da porta de Deus. A oração é a porta de Deus. Bata e a porta vai ser aberta. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta vai ser aberta. Acaso Deus não vai dar o melhor para vocês? Ele não vai derramar o Espírito Santo sobre nós? Que seja assim, irmãos. Em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado, Pai,
pelo ensino de Jesus, Teu Filho, que pelo sangue dele a gente consegue chegar à Tua presença, falar contigo diretamente. Que o Senhor seja o nosso maior presente aqui nesse culto, que o Senhor seja o maior presente nosso durante a nossa rotina, o nosso cotidiano, a nossa vida. Mais do que receber aquilo que a gente pede, a gente quer receber o Seu Espírito, a Sua presença, e uma vida diante do Teu coração e da Tua vontade. Ensina-nos a orar, Senhor. Não há nada de diferente entre nós e os heróis da fé. Que o que seja parecido também na nossa vida seja uma rotina de oração persistente. Que a gente lute com o Senhor em oração, o Senhor do nosso lado. Que a gente mantenha a posição, Pai. Que a nossa vida sirva com um propósito que Te glorifique de algum modo, Senhor. Intercedo por esse retiro. Cuida, Pai, das pessoas no retiro, cada conversa, cada célula, cada palavra, cada louvor, que tudo realmente resulte no derramar do Teu Espírito Santo. A Tua igreja deseja isso, Senhor. A Tua igreja clama por isso, para que os céus se abram mais uma vez, e só o Senhor é poderoso e pode fazer a mesma obra, Senhor. Faz de novo, Senhor, como o Senhor fez em toda a história. Faz de novo, Senhor, apesar de nós, Senhor. Permita, Senhor, que a gente participe, Pai, do derramar do Teu Espírito mais uma vez, Senhor. Que seja assim, no nome do Teu Filho, amém.